Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tipo de operação realizada em uma tendência de alta, né? Por exemplo, no caso aqui da Uzi Minas, mas pode ser realizada também na tendência de baixa. Nesse caso da tendência de alta seria a reversão positiva. Você sabe o que significa? Sabe como é que traça o alvo para uma reversão positiva? A gente vai falar isso no vídeo de hoje. É um padrão bem, como é que eu posso dizer, simples, mas ao mesmo tempo é um pouco subjetivo. Primeiro de tudo, a gente precisa localizar, né, um ativo que esteja em tendência de alta. E o que é tendência de alta? Cada um vai ter um tipo de classificação. Por exemplo, tem pessoas que utilizam a média móvel de 20 ou de 21, por exemplo, né, para classificar se o ativo, se ela estiver subindo, para classificar se o ativo está em tendência de alta ou não. No caso do Stormer, por exemplo, ele utiliza a média de 8 e a de 80. Né? São médias que ele já usa há bastante tempo. Então, basicamente falando, a gente vai colocar essas médias aqui só por questão didática mesmo. Ele usa as exponenciais, certo? Pronto. Vamos fazer o seguinte, colocar no gráfico semanal. Qual o primeiro passo para a gente identificar que um gráfico... Vou arrumar as cores aqui para não confundir. Vermelho. Qual o primeiro passo, né, para a gente identificar que um gráfico está em tendência de alta? Se vocês forem olhar aqui, derem tirar o zoom, né? Bem mais complicado, porque a gente vai ter uma amostragem muito grande de barras no gráfico semanal. Mas, ao aproximar, a gente já vê que esse ativo ele vem em tendência de alta desde aqui do início, né? Desse início. Já tem 200 dias, então já podemos considerar que é uma tendência de alta, até se fosse menos, porque a gente está falando de um gráfico semanal aqui. E qual seria o segundo passo, né, da reversão positiva? A gente precisa colocar um indicador, que é o estocástico lento. O estocástico lento, por padrão aí na sua plataforma, acho que ele vem no número 14. No número 14, você coloca um número de 8, com uma média de 3, aritmética mesmo. Vou colocar ele aqui, opa, vermelhinho, um pouco mais grosso, e aqui branco. Opa. E aqui branco, que seria a média. Pronto. Feito isso, a gente já tem 50% do caminho andado para verificar o que é uma reversão positiva. A reversão positiva nada mais é do que quando você tem fundos no preço ascendente, né? No caso, fundos no preço subindo. Consequentemente, você vai ter topos também. Por exemplo, aqui. Tem um topinho aqui. Temos outro aqui. Mais ou menos assim. Não vou marcar todos aqui, mas a gente vai ter fundos subindo também, né? Então isso classifica uma tendência de alta aqui pra gente. O primeiro passo foi localizado. Os fundos estão ascendentes, né? Então, vou marcar aqui e marcar aqui. Qual o segundo passo? A gente precisa ver como é que eu posso dizer, um fundo, né, no indicador do estocástico lento, que nada mais é do que o fundo seria ele fazer um vértice assim, dessa forma. A gente consegue localizar aqui, consegue localizar aqui.
O ideal para reversão positiva, na minha opinião, obviamente, e também baseado nos vídeos que eu já vi do nosso querido amigo Stormer, ele fala que precisa ser no fundo anterior, então imagino eu que o estocástico ele precisa estar dessa forma aqui, ó. Ele precisa estar liso, digamos assim. Tá vendo que as médias são suaves, né? E o estocástico ele tá suave e ele não pode estar embaralhado dessa forma, porque isso complica mais um pouco a análise. Por mais que, por exemplo, ele esteja aqui bem simples, mas digamos que aqui ele tem vários cruzamentos ou embaralhamento, né? E aqui você identifique que tem uma reversão positiva, tá vendo? A gente identifica que esse fundo aqui ele está mais alto, esse fundo aqui ele está mais baixo. Então isso é uma reversão positiva. O estocástico lento, no caso, ele está diferente do que a gente está vendo no preço. A gente está vendo no preço os topos ascendentes e os fundos, e aqui a gente está vendo essa baixa, né? Então, aqui e aqui, nisso, caracterizou uma reversão positiva aqui. Então, como eu estava dizendo, o interessante é que ele esteja mais liso dessa forma e anteriormente não tenha tantos cruzamentos da média com o estocástico. Porque senão isso fica um pouco descaracterizado, né? Porque ele fala que precisa ser no fundo anterior. Ah, então, assim, se você tiver vários cruzamentos, você vai ter vários vértices, e isso complica um pouco a análise para você julgar o que é forte, digamos assim, o que seria bom e o que seria fraco. Então, conforme vocês utilizam, por exemplo, um gráfico diário, isso é mais comum de acontecer. Tá vendo? Isso é mais comum de acontecer, ó. Vários cruzamentos, vários vértices, né? Então isso é mais comum. O interessante é você fazer essa verificação no gráfico diário e, obviamente, também fazer essa verificação no gráfico semanal, que é um gráfico mais inercial, né? E como é que a gente faz o traçamento do alvo? Basicamente, vai pegar. Opa, vou marcar aqui para ficar. Ó, a gente vai pegar daqui e aqui, tá vendo? Cadê? Vai pegar esse fundinho aqui, puxar para cá. E aqui, ó, no estocástico, tá vendo? Puxar para cá. E essa é a reversão positiva. E da parte mais alta, né, do topo anterior, e seja significativo, entendeu? Aqui você precisa ter essa ideia também. Ele precisa ter essa força, digamos assim, esse topo mais importante, porque se o mercado estiver meio andando de lado aqui, você pode identificar vários topinhos, né? Então você vai colocar no que é mais significativo. Como a gente está falando de um gráfico semanal, para esse ativo vai ser aqui. Basicamente isso, não tem muito o que fazer, é algo bem simples, é algo interessante para se usar no gráfico semanal, porque é um gráfico mais inercial, e depois que ele embala o movimento, vai, né? Basicamente falando, então você colocou aqui, essa foi sua entrada, e aí você pode fazer a condução do trade, baseado no que você acha melhor, né? Conduzir por essa média móvel, colocar um stop ATR e ir conduzindo, já que a gente está falando de um gráfico semanal, então isso seria um position, né? Ou eventualmente levar até o 100%, no exemplo que ele mostra, ele leva até o 100%, então você pode fazer isso também. Aí vai depender dessa condução, depende de cada um, que fica mais simples para cada um e para cada psicológico. Mas basicamente é isso. Vamos olhar aqui um outro ativo. Seja em tendência de alta clara, né? Então a gente pode ver
frio, em tendência de alta clara. Tira o zoom, papel, topos e fundos ascendentes, num gráfico semanal. Vamos procurar por uma reversão. Vamos procurar por uma reversão positiva. Ver se eu acho uma clara, né? O interessante é a gente achar uma que seja clara. Vamos ver, vamos ver. Aqui seria uma reversão positiva? Não, porque o ativo aqui vê que ele está em queda. Tá vendo? Os preços começaram a trabalhar embaixo da média móvel de 8. As duas médias precisam estar apontando para cima. E não, por mais que ele esteja em tendência de alto a longo prazo, né, mas isso caracteriza. Não é algo tão simples, certo, de ser encontrado. E tem outro ambiente aqui. Não. Certo. Aqui seria uma reversão positiva, tá vendo? Fundo mais baixo, fundo mais alto. Não. É uma divergência, se eu não estou enganado, altista. É que aqui ele começa a ficar mais alto e aqui ele fica mais baixo. A gente percebe já a entrada de força compradora aqui. Imaginamos que o preço chegue pelo menos aqui na 80 e eventualmente venha aqui para cima novamente. Mas não é esse o caso aqui do nosso teste. Certo. Vou fazer um screen aqui, além dos trades, para a gente ver os papéis que estão acima das duas médias. Braskem. Ver se a gente acha alguma reversão positiva. Gráfico semanal, não. Aqui, ó. Reversão positiva encontrada, né? Temos as médias apontando para cima. Deixa eu até apagar essa. Opa, deixa eu até apagar essa parte aqui. E fica melhor mostrar. Certo? Temos. Vou botar em amarelo para ficar mais fácil. Pronto, perfeito. Estamos caindo aqui no indicador, né? Temos dois vértices. São bem expressivos. E aqui temos fundos. Pronto, vou tirar aqui um pouquinho. Pronto, e aqui temos fundos ascendentes. As médias estão subindo, obviamente. Então, isso já caracterizaria, né, a reversão positiva. Vou marcar aqui. Isso já caracterizaria a reversão positiva. Ah, perceba. Ah, mas a média móvel de 8 aqui, ela tá caindo. Sim, ela tá caindo. Mas ela vem subindo. Aquele gráfico que a gente mostrou também estava parecido com esse. Mas entenda, ela vem subindo. As duas médias apontam para cima. E aqui ele faz um pequeno recuo. Aqui. Ele faz um recuo até a média móvel de 80. Que é quando forma, né, o nosso vértice aqui no estocástico. E logo ele vira para cima. E a nossa entrada, ela vai estar aqui, ó. A entrada ela vai estar aqui, perceba. Não é aqui embaixo que a gente vai entrar. Nossa entrada vai estar aqui em cima, né? Como é que a gente vai fazer o traçamento dual? Para cá. Pronto, basicamente seria isso.
Só que aqui a gente está falando de um gráfico semanal, né? Ele ficou até pequeno aqui. O interessante é que ele seja maior. Vamos ver aqui no milho se a gente encontra alguma coisa. Procurar. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo como ele largo ele fica melhor? Os ativos subindo, tendência de alta. Aqui ele faz o pequeno recuo. Aqui também estamos caindo. Estamos subindo. Alvo lá em 100%. Basicamente é isso. Não tem muito o que fazer, é algo simples. Vocês podem treinar o olho de vocês para poder encontrar isso, né? Obviamente. Só que ele é um pouco subjetivo. Então, o interessante é vocês sempre olharem o gráfico diário e semanal, ver se encontra e tentar encontrar situações, por exemplo, que sejam amplas, né? Se você tiver o estocástico lento muito curtinho assim, um exemplo, acaba que a projeção não fica tão legal. Então, o interessante é como aqui a gente puxou daqui para cá desse topo e o alvo foi lá em 100%. Então, você vê que ele fica mais significativo, né, a projeção do alvo. Então, basicamente o vídeo é esse. Espero que tenha ajudado vocês. Deixe aí nos comentários quem utiliza isso. Se vocês acham interessante ou se tem alguma outra dica, além das que eu passei aqui, do estocástico ele está mais como é que eu posso dizer? Ele está mais liso, né? Está mais lisinho. Está mais suavizado, né? Seria a palavra certa. E que também sejam fundos aqui no estocástico mais amplos, justamente para a projeção ela ficar mais ideal e assim você ter um alvo bem mais longo. Beleza? Espero que tenha ajudado. Tamo junto. Se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis.